Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Professor David aqui. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham estudado bastante, certo? Vamos começar agora mais uma aula, tá bom? Dessa vez vamos estar estudando português, certo, gente? Português. Vamos prosseguir com a nossa última aula. Na nossa última aula, como vocês todos já sabem, nós estávamos estudando o que, pessoal? Imperativo. Isso mesmo, nós estávamos estudando o imperativo. Professor David, o que é esse imperativo, professor David? Me explique aí. Gente, imperativo, como a gente viu na última aula, tá? É uma forma verbal, tá bom? É um modo verbal que a gente usa quando a gente quer indicar ordem, né? Deixa eu colocar aqui. Imperativo deve ser usado para indicar ordem, tá? Pedido, conselho, sugestão e etc. Tá, pessoal? Esse barulho de fundo aí é o professor Jake, viu? O professor Júlio, como vocês já sabem. Nosso querido professor. Tem uma voz bem baixinha aí, não tem? Gente, então vamos lá. Então a gente está vendo aqui o imperativo, tá? A gente está vendo aí que ele serve para indicar ordem, serve para indicar um pedido, um conselho, uma sugestão, etc. Né? A gente também viu na última aula que o modo imperativo, pessoal, ele não tem o quê? Ele não tem tempo verbal. Ou seja, a gente não pode conjugar ele no passado, presente, futuro, não pode, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, imperativo, ele deve ser usado quando a gente quer indicar aí uma ordem, um pedido, um conselho, uma sugestão, tá bom? Deixa eu colocar uma outra cor aqui para destacar melhor. Pronto, tá bom? Imperativo deve ser usado para indicar ordem, pedido, conselho e sugestão. Um exemplo, pessoal, do imperativo, do modo imperativo sendo usado para indicar ordem, seria, por exemplo, pessoal, deixa eu mostrar aqui, seria, por exemplo, se a gente pudesse dizer assim, indicando ordem, faça isso agora. Então, a gente tem aí o modo imperativo sendo utilizado para indicar o que, gente? Ordem. Está indicando ordem, tá bom? Está dando uma ordem. Faça isso agora. Isso é uma ordem, tá, pessoal? Agora, vamos ver um outro exemplo do modo imperativo sendo utilizado para indicar pedido. Vamos lá? Um pedido. Vá na padaria para mim, por favor. Então, a gente está vendo aí, tá, pessoal? Que nesse caso aí, o imperativo ele está sendo usado para indicar um pedido, onde ele está pedindo que você faça alguma coisa. A gente consegue perceber também outra coisa, gente, muito importante. Professor, como é que eu vou diferenciar um pedido de por exemplo, de uma ordem? Como a gente pode ver aí, pessoal, o pedido, quando a gente vai fazer um pedido normalmente, a gente faz o quê? A gente usa esse por favor, né? Que é como se deixasse a frase um pouco mais, como é que eu posso dizer? Deixasse a frase um pouco mais suave, né? Deixa a oração um pouco mais suave, não é verdade? Um pouco mais suave, um pouco mais leve, né? Então a gente diferencia ó, de uma ordem, porque normalmente na ordem sempre tem um ponto de exclamação, né? Que é uma frase, uma oração exclamativa, ou seja, está dando uma ênfase, tá bom? Então, para a gente diferenciar um pedido de uma ordem, novamente ele vem por favor, né? Tem também a questão da entonação, né? Quando é uma ordem, a gente tem que dar uma entonação maior, né? Mais forte, para que a pessoa saiba que aquilo ali é uma ordem, tá bom? Ok, então vamos lá. Indicando agora um conselho, tá bom? Como a gente viu aí, o modo imperativo ele também é usado para indicar um conselho. Então, para indicar um conselho, a gente pode dizer, por exemplo,
faça uma faculdade, tá bom? Isso aí é um conselho, né? Que eu tenho certeza que os pais de vocês dão muito para vocês aí, né? Façam uma faculdade, né? Então, isso aí, no caso, está indicando um conselho. Como a gente está vendo aqui, ó, pessoal, o verbo, todos eles aqui, ó, fazer, ir, fazer, eles estão na forma imperativa. Eu vou mudar isso aqui, vou usar outro verbo aqui, tá bom? Se alimente melhor, tá? Se alimente melhor. Aí a gente está vendo também, ó, o verbo alimentar também na forma imperativa, tá bom? Na forma imperativa. Se alimente melhor. Então, esse alimente aqui, ele está na forma imperativa, tá bom? Agora, sendo usado, conceito de sugestão é a mesma coisa, tá, pessoal? Conceito de sugestão é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Aqui também pode ser uma sugestão. Por exemplo, vou dar uma outra sugestão aqui. Sugestão. Perdão, pessoal, um probleminha aqui, tá claro. Sugestão. Analise os dados com mais calma. Isso aí, digamos que é uma sugestão. Então, a gente tem aqui, ó, também o verbo analisar na forma imperativa. Tá bom, pessoal? Pronto. Então, isso aqui é o imperativo, como a gente viu aí. Ele só pode ser usado sempre da mesma forma, tá bom? Não existe aí passado, nem futuro, nem presente no imperativo, tá? Não existe, tá bom? Agora, ele muda, como a gente viu, de acordo com a pessoa. Por exemplo, aqui, ó, eu estou usando o imperativo na segunda pessoa do singular, que seria você, né? No caso, você. Você faça isso, você vá na padaria, você se alimente, você analise, entendeu? Então, aqui, ó, a gente tem você. Digamos que eu estou falando para vocês, a segunda pessoa do plural. Vocês, como é que ficaria? Então, ficaria, vocês façam isso, vocês vão na padaria, vocês se alimentem melhor, vocês analisem os dados. Basicamente, pessoal, na segunda pessoa do plural, a gente só faz o quê? A gente só acrescenta a letra M no final. Como a gente está vendo aqui, ó. Façam, vão, alimentem, analisem, entendeu? Na segunda pessoa do plural, a gente só faz acrescentar o M no final, ok? Então, a gente também pode colocar aí na terceira pessoa do singular e do plural. Quem é a terceira pessoa do singular, professor? Ele e ela. E quem é a terceira pessoa do plural, professor? Eles e elas. Tá? Então, a gente também pode fazer dessa forma. Na verdade, pessoal, na terceira pessoa do singular e do plural não muda nada. É a mesma coisa que a segunda pessoa do singular e do plural. Por exemplo, a segunda pessoa do singular fica faça, né? Faça. A segunda pessoa do plural fica façam. A mesma coisa para a terceira pessoa do singular. Fica faça. E quarta, terceira pessoa do plural fica faça. É a mesma coisa, tá bom? Então, é a mesma coisa para segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Não muda nada, tá bom? E tem aí a primeira pessoa do plural, que é nós, né? Primeira pessoa do plural, que é nós, tá bom? Com nós, a gente faz uma modificação. A gente coloca o mus no final, tá? Por exemplo, façamos, alimentemos, comamos, né? Analisemos, ok? Então, a gente coloca esse MOS aí no final, como vocês estão vendo, o MOS, tá bom? Quando for a primeira pessoa do plural, tá bom? Então, essa é a conjugação do modo verbal imperativo, tá bom? Vamos olhar agora eu vou mostrar para vocês aqui no dicionário as conjugações, tá? Eu sugiro que vocês decorem, que é muito bom. Eu vou utilizar como base, pessoal, o verbo estudar, tá? Eu vou usar como base o verbo estudar, tá bom? Conjugação do verbo estudar. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Para que vocês tenham uma ideia aí e saibam como é feita a conjugação, tá bom? Pronto. Então, aqui a gente tem o indicativo, né, que a gente já estudou, né? Presente, pretérito, futuro, etc. Já tem tudo isso aí já, tá bom? E aqui a gente tem imperativo. Olha aí o imperativo. No imperativo a gente tem aí imperativo afirmativo, né? Estuda tu, estude você, estudemos, estudai, estudem. Tá vendo? A mesma forma lá que eu mostrei para vocês, ó. E aqui a gente tem o imperativo negativo, que é o que a gente vai aprender hoje também. Tá bom? Imperativo negativo, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, as formas são as mesmas, tá? Não muda nada,
tá bom? É bem fácil, é bem simples. E tá vendo aqui no imperativo, a gente não tem esse negócio de presente, passado e futuro. Não tem, tá? Não tem esse negócio de presente, passado e futuro, como vocês estão vendo aí. Não existe isso, tá? Justamente porque eles não têm tempo verbal. Quando você está dando uma ordem, um conselho, é para agora, tá? Não tem como você dar uma ordem. Se você fosse dar uma ordem no passado, você usaria a forma do indicativo, tá bom? Eu ordenei, tu ordenaste, nós ordenamos, tá? Mas no imperativo a gente só usa um tempo verbal, tá bom? Não tem passado, não tem presente, não tem futuro, tá bom? Então aqui está a conjugação do imperativo do verbo estudar, tá? Eu usei como base aqui o verbo estudar, aqui ó, estudar, como vocês estão vendo aí, tá? Usei como exemplo o verbo estudar, tá bom? Então vamos lá agora para a forma do imperativo negativo, tá bom? Vamos ver a forma do imperativo negativo. Deixa eu botar aqui, botar o quadro. Pronto. Então, aqui é o imperativo afirmativo e agora nós vamos para o imperativo negativo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou tirar aqui agora, né? A gente já viu isso aqui. Deixa eu mudar. Pronto, pessoal. No negativo, tá? No imperativo negativo, que é quando você diz para alguém não fazer isso, não faça, não coma, não e etc. Basicamente é um imperativo, só que com um não na frente. É a forma negativa. Então, no imperativo negativo, gente, você não vai fazer nada mais, nada menos do que colocar um não na frente. Só que algumas conjunções vão mudar, tá? Perdão, algumas conjunções. Alguns verbos vão mudar, algumas conjugações vão mudar. Por exemplo, no imperativo afirmativo, tá? Que foi o que a gente viu, o verbo, por exemplo, estudar, ele fica na segunda pessoa do plural, que é vocês, né? Vocês, ele fica estudem, tá? E na segunda pessoa do singular, ele fica estude, né? Estuda para passar, estuda, né? Então, na forma negativa, como a gente está vendo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Só um minuto, tá, pessoal? Pronto, na negativa aqui, ó, quando a gente vai usar com tu, ele muda, tá vendo? Ele vira estudes, não estudes tu, tá bom? Mas o resto, como a gente pode ver, fica basicamente a mesma coisa. Não estudem, não estude, não estudemos, tá? Fica basicamente a mesma coisa no negativo. É só você colocar o não na frente, tá bom? Então, como é que eu posso passar uma frase da imperativo afirmativo para o imperativo negativo? Simples. É só vocês colocarem o não na frente. Por exemplo, estude agora. Aí, se você quisesse colocar na forma negativa, era só colocar o não na frente. Não estude agora. Ok? Então, aí nós temos um imperativo negativo. Tá bom? Aqui seria o imperativo negativo. E aqui seria um imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Pronto. Então, não estude agora, imperativo negativo. Estude agora, imperativo afirmativo. Ok, pessoal? Muito fácil aí, como vocês mesmos estão vendo. Não tem dificuldade, muito simples, muito fácil, tá? Coisa bem simples mesmo, tá? Esse aqui é o nosso imperativo negativo. Não tem dificuldade, não tem problema, ok? Pronto. Esse aqui, infinitivo, pessoal, nós vamos estudar depois, tá? Estudarmos, porque esse aqui é mais para a forma subjuntiva, tá bom? Mas, por enquanto, esse aqui é o imperativo, tá bom? E vamos fazer só uma breve síntese, tá? Uma síntese aqui do que nós vimos na aula, ok? Nós vimos aí que o imperativo, ele serve para indicar ordem, conselho, sugestão, né? Também serve para dar conselho, na verdade, opinião, etc.
O imperativo ele só tem um tempo verbal, tá? Ele não pode ser conjugado no passado, não pode ser conjugado no presente e não pode ser conjugado no futuro. Ele só tem um tempo verbal, tá bom? Vamos nos acostumar com isso, vamos colocar isso na nossa cabeça. Só tem um tempo verbal e não pode ser conjugado em nenhum outro tempo verbal. Até porque não teria nem como, né? Imagina, estudestes, não ia fazer nem sentido, né, gente? Estudemos, teste, não tem como conjugar, tá? A conjugação é na forma indicativa. Eu estudo, tu estudas, nós estudamos, eles estudam, eu estudei, tu estudaste, nós estudamos, eles estudaram, vocês estudaram e etc. Tá? Isso daí é na forma indicativa, que a gente já viu, né? Que é o pretérito perfeito, mágico perfeito, imperfeito, presente, futuro do presente, futuro do pretérito e todas as outras formas aí verbais que a gente já viu. Mas no imperativo, não. No imperativo você não pode conjugar, tá bom? O verbo aqui, como vocês estão vendo, ele tem que vir na forma imperativa, tá bom? E também aprendemos aí o imperativo afirmativo e imperativo negativo. Para formar um imperativo negativo, só precisamos fazer o que, gente? Só precisamos colocar o não na frente. E nada mais, tá bom? Não estude agora, não estudemos agora, tá? E também aprendemos aí a forma afirmativa, né? Que é a coisa mais simples do mundo. E também aprendemos as formas, pessoal. Aprendemos aí que se quisermos usar o imperativo para, se estivermos falando com você, né? Com uma pessoa só, a segunda pessoa do singular, segunda pessoa do singular, que é você, a forma fica estude. Eu vou usar o verbo estudar como exemplo, tá, gente? Aí fica estude, né? Basicamente, você troca pela letra E. Então, se for a segunda pessoa do plural, ou seja, você vai se referindo para mais de duas pessoas, aí você vai dizer estudem, tá? Se for para mais de uma pessoa. Estudem. Você vai colocar o M no final, tá? Se for terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, tá? Mesma coisa, fica a mesma que a segunda pessoa do singular. Estude. E se for terceira pessoa do plural, vai ficar a mesma que se fosse você, a segunda pessoa do plural. Vai ficar eles e elas. Então, estudem também, tá bom? É assim que vai ficar a conjugação do imperativo no português na forma afirmativa, tá bom, pessoal? E faltou aqui, né, nossa primeira pessoa do plural. A gente sabe que a primeira pessoa do singular é eu, e não tem conjugação para eu, né, porque não tem como você dar uma ordem para você mesmo, é impossível, né? Então temos a primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do plural, que é nós. Então, estudemos. Nesse caso aí a gente coloca o MOS, tá bom? Nós colocamos aí o MOS, estudemos, ok? E formamos a conjugação do imperativo na forma afirmativa. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês consigam compreender. Viram que é um assunto muito fácil, muito legal, mas que vocês precisam, claro, decorar, tá bom? E na forma negativa é só colocar o não. Ok, gente? Vamos, para finalizarmos, vamos olhar mais algumas conjugações aqui, de alguns outros verbos, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o verbo jogar, tá? Jogar.